Márcia Velke apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo Final 21, O Fim e o Começo. Xandar deu 3 golpes seguidos e rápidos, mas Dália se defendeu com a mesma agilidade. Xandar sorriu e retomou o ataque com mais vigor, obrigando Dália a recuar alguns passos, enquanto conseguia apenas se defender. Xandar não deixava nenhuma margem para um contra-ataque. Dália fez um jogo de passos, novamente sem saber como ela sabia aquilo, e conseguiu livrar-se de ser encurralada por seu opositor. Mais uma sequência de golpes fortes e precisos. Dália sentia o metal vibrar a cada choque. Fez um movimento rápido e tentou um contra-ataque, mas Xandar defendeu o golpe, empurrando a espada e Dália para trás. Ela conseguiu evitar a queda e firmou novamente os pés, erguendo a espada. Parece que você perdeu um pouco de suas habilidades depois que veio para o sul. Isso é o que acontece quando se dá as costas à família, irmã. Falou Xandar, preparando o corpo para um novo ataque. Fauzi ouvia a luta, escondido atrás do vão da escada, apavorado e sem saber o que fazer. Xandar voltou a investir sobre Dália, e mais uma vez ela lutou bravamente. Mas dessa vez, seu ferimento nas costas deu sinais de que ainda havia fraqueza em seu corpo. E Xandar, tendo a vantagem de ter uma compleição física mais avantajada, conseguiu jogá-la no chão, perto da escada, fazendo a espada cair das mãos da moça. Ele empurrou a espada para longe com o pé e parou a centímetros da irmã, com a ponta em direção ao seu peito. Dália sabia que não estava em condições de enfrentar aquele homem. Ela iria morrer. E depois iriam matar Fauzi. Ela não podia deixar isso acontecer. Precisava fazer algo. Num último impulso, ela implorou, tentando encontrar alguma compaixão naquele que se dizia seu irmão. Você mataria o seu próprio sangue? Não há justiça e misericórdia em Xandar de Kariva? Ela o encarou profundamente, na esperança de ver algum resquício de laço familiar. Xandar chegou mais perto de Dália, encostando a ponta da espada, logo abaixo de sua garganta. Se esse sangue me trai, depois de tudo o que já passamos, a morte é um ato de justiça e misericórdia. Não! Ouviram uma voz gritar. Xandar não podia acreditar no que estava vendo e começou a rir. Fauzi estava em pé, ao lado do vão da escada, segurando a espada de Dália com as 2 mãos. Se percebia que Willa tremia. Fauzi, não! Gritou Dália desesperada, impedida de se erguer por Xandar. O pequeno vermezinho veio salvar a nova amiga, falou o nortista zombeteiro. Fauzi deu alguns passos inseguros, na direção dos 2 combatentes. Os homens de Xandar tentaram avançar sobre Willa, mas Xandar os parou com um gesto, então se dirigiu a Dália. Me diga, minha irmã, como você encontrou amigos tão leais sendo quem é? Quais mentiras você lhes contou para que ficassem assim tão devotos? Uma pena. Xandar voltou-se para Fauzi. A única recompensa que terá por sua lealdade será a morte, vermezinho. Xandar, com uma agilidade assombrosa, ergueu a espada para desferir um golpe com toda a força sobre Fauzi. Dália, num ato de desespero, saltou sobre Xandar, tentando derrubá-lo para impedir que ele matasse seu amigo. O nortista não caiu e a empurrou com força, jogando Dália novamente no chão, e mudando de ideia, resolveu matar primeiro a irmã,
erguendo a espada contra ela. Mas algo incrível, que nem Xandar nem Dália esperavam, aconteceu. Fauzi estava parado entre os dois irmãos e sustentava o golpe de Xandar com a espada erguida. Nem o próprio Fauzi acreditava no que estava fazendo. De onde vinha aquela força para segurar o golpe? Como ele conseguiu ser tão rápido? Os olhos de Xandar faiscavam de ódio. Ele recuou sua espada, mas continuava em pé, diante de uma Dália caída, tentando recobrar suas forças, e de Willa parado com o escudo, com a espada no alto, e agora com um olhar muito mais confiante. Acha que sua sorte de iniciante vai salvar você, vermezinho? Vamos ver quantos golpes você consegue segurar. Dizendo isso, Xandar levantou a espada novamente e Fauzi se preparou para mais uma defesa. No entanto, a espada de Xandar foi lançada ao chão por uma flecha certeira vindo da escadaria acima. Caleb finalmente havia chegado e lançou mais uma flecha, quase acertando um dos homens que corria para se proteger atrás de um pedaço de coluna. Fauzi deu a espada para Dália, que, parcialmente recuperada, se levantou e defendeu os dois das investidas do outro homem, que veio em socorro de Xandar. Já o irmão de Dália, depois de apanhar sua espada no chão, correu em fúria na direção da escada, onde Caleb descia com a espada em punho. A luta se tornou uma dança confusa, com Caleb e Dália se revezando no combate com Xandar e os dois homens. O que se escondera atrás da coluna, vendo que as flechas não eram mais lançadas, havia entrado na confusão da luta. Acha que pode segurar a tempestade que está vindo com seu pequeno muro de pedras, Mahana? Nem seu conselho tão precioso salvará vocês da destruição. Dizendo isso, Xandar saltou sobre Caleb com fúria dobrada, mas caiu logo depois, atropelado por um pequeno corpo que se jogou sobre suas pernas. Era Fauzi, que reunira toda sua coragem para ajudar seus amigos. Caleb conseguiu apanhar Fauzi antes que Xandar se levantasse e, com um olhar rápido para Dália, correu para fora do salão, seguido por ela. Desceram a rua principal, desviando das ruínas, perseguidos pelos adversários que vinham logo atrás. Dália ouviu novamente um relincho de cavalo e gritou para que a seguissem. Caleb, com uma das mãos, cortava os emaranhados de cipós pendurados ao lado do caminho, deixando-os caírem amontoados e dificultando a passagem de seus perseguidores. Chegaram aos cavalos e, com um corte rápido no cipó, Dália libertou as rédeas dos animais. Caleb colocou Fauzi em cima de um dos cavalos e Dália saltou atrás de Fauzi, enquanto Caleb subia no cavalo seguinte com a mesma agilidade. Xandar já os estava alcançando. Dália pegou as rédeas e instou o animal, que saiu em disparada, com o cavalo de Caleb saindo logo atrás. Xandar e os dois homens estavam em seu encalço com os cavalos restantes, continuando a perseguição implacavelmente. Folhas e eiras batiam no rosto e pedras e raízes eram soltas pelos cavalos. Uma flecha se espatifou num muro de pedra ao lado do cavalo de Dália, lançada por um dos homens que acompanhava Xandar. Saíram da estrada principal, entrando nos caminhos secundários, mais estreitos e difíceis de passar. 2 vezes tiveram de mudar de direção, pois o caminho dava numa longa escadaria. Dália viu um arco largo e alto mais à frente e, com um grito, indicou a direção para Caleb, que a seguiu. Ela não sabia para onde o arco levaria, mas não estavam com muitas opções no momento. Quando passaram, eles viram que estavam fora dos muros da cidade, mas ainda havia algumas ruínas esparsas aqui e acolá. Havia muitas árvores, mas também um bom espaço aberto, onde uma vegetação rasteira crescia. O terreno sempre descia, era uma ladeira. Os 2 cavalos, num terreno mais aberto, ganharam mais velocidade, desviando de árvores, ruínas e algumas pedras grandes e largas. Mas isso não era muito animador,
pois seus perseguidores vinham logo atrás, com o mesmo ganho de velocidade. Depois de ouvirem o zunido de 2 flechas sobre suas cabeças, eles perceberam que o campo aberto foi uma ideia ruim para quem estava sendo perseguido por flechas. Uma delas ficou no tronco de uma árvore, quase acertando a cabeça de Dália. Ela não arriscou olhar para trás. Segurava firme o corpo de Fauzi, olhando para a frente e às vezes para o lado, onde Caleb seguia cavalgando com eles. Como isso tudo iria terminar? Estavam indo na direção da floresta, na direção dos Azangues. Como eles conseguiriam sobreviver a tantos inimigos? Dália ouviu um zunido e gritou. Caleb foi atingido por uma flecha bem no meio das costas. Ela o ouviu gritar e cair do cavalo, rolando no chão atrás dela. Dália tentou segurar o animal para voltar, mas o cavalo virou bruscamente, não por conta do comando de Dália, mas para desviar de uma morte certa. Dália ainda tentou segurar as rédeas, mas só conseguiu segurar firme o pequeno Willa, enquanto os dois voavam para fora da cela, sobre o penhasco, caindo num precipício. Tudo foi muito rápido. De repente, Dália estava caindo como num redemoinho de vento gelado. Era uma sensação familiar, como se ela já tivesse vivido isso. Então, como se o tempo tivesse parado, ela se viu numa altura inimaginável. Olhou para baixo e muito abaixo dela estavam as nuvens mais altas do céu. O ar machucava seus pulmões e ela tinha dificuldade de respirar. O vento zunia e batia, como asas. Ela olhou para cima e viu uma grande asa, às vezes batendo e às vezes planando. Ela fazia parte de um corpo gigantesco. Esse corpo era coberto por escamas azuis, que reluziam à luz clara do dia. Ela tentou se mexer e percebeu que estava presa pelas garras de uma grande pata. Por mais que lutasse, ela não conseguia se livrar daquele abraço cruel. Então ela ouviu o rosnado que arrepiou todo o seu corpo. Num longo pescoço, uma cabeça de dragão a encarava de cima. Seus olhos eram de um azul cintilante, fedidos como os de um gato, e muito mais frios do que os do nortista, que dizia ser seu irmão. Para sua total surpresa, a fera falou, com uma voz grave e ressonante, que não parecia ser afetada pelo vento congelante daquelas vastas alturas. Então você deseja liberdade, Eve? Pois bem, eu te concedo teu desejo. Seja livre. As garras se abriram e ela começou a cair em alta velocidade. O vento era tão forte que ela pensou que ele esmagaria toda a sua carne. E as nuvens, antes distantes, se aproximaram cada vez mais. Logo ela as alcançou e, como se tivesse passado por um sopro de névoa, ela as ultrapassou. Sua velocidade parecia aumentar cada vez mais. O mundo lá embaixo, antes indistinto, começou a ganhar forma. As montanhas das sombras, as florestas, as terras recortadas como uma grande tapeçaria. Tudo parecia pequeno, mas aumentava conforme ela caía. Ela estava indo em direção à sua morte. Não havia como sobreviver. Seus cabelos voavam freneticamente e seu rosto sentia o choque da altitude. Sem nenhuma razão ou explicação, ela pegou o cabo da espada que estava na bainha. A espada de Sblander. Apertou firme o cabo, buscando conforto. O chão estava cada vez mais próximo. Ela fechou os olhos, se preparando para o impacto. Sentiu uma forte dor quando bateu na água e pensou que iria perder os sentidos, mas conseguiu acordar e vir à tona. Como ela conseguiu sobreviver? Então ela percebeu que segurava Fauzi firme em seus braços, e ele tentava respirar em meio à correnteza que os puxava para baixo novamente.
Os dois engoliam água, se debatendo, enquanto a correnteza os arrastava pelo rio. Dália estava ficando sem forças novamente. Suas costas doíam e ardiam terrivelmente, e Fauzi já estava a ponto de perder os sentidos. A moça lembrou-se da sua visão, do dragão, da queda e da espada. Com dificuldade ela tirou a arma da bainha. A espada parecia brilhar tenuamente, mesmo embaixo d'água e contra a luz opaca do dia. Como se alguma intuição a estivesse guiando, ela posicionou a espada no seu lado direito e esperou. A água insistia em suas tentativas de os engolir e se revolvia cada vez mais. A correnteza estava aumentando, mas Dália ainda esperou, segurando Fauzi com toda a força. Então, de repente, ela esticou a arma para o lado, atacando a água, e a espada fincou na terra, prendendo-se à borda do rio. No último esforço, Dália ergueu Fauzi para a beirada gramada, e ela mesma se levantou, apoiando-se na espada. Dália tirou a arma da borda do rio e deitou no chão, respirando ofegante. De repente, ela voltou-se para Fauzi. Precisava verificar se ele estava bem. Viu-o ajoelhado, tossindo um pouco de água, mas estava vivo e aparentemente ileso. "Pensei que eu tinha perdido você", exclamou Dália, levantando-se e abraçando forte o pequeno amigo. Fauzi a abraçou de volta, tentando falar e respirar ao mesmo tempo. Caleb e Dália, temos que voltar." "Fauzi, não temos como voltar", murmurou com tristeza Dália depois do abraço. "Estamos do outro lado do rio, abaixo do penhasco, e eu não acho que ele esteja." Dália não conseguiu completar a frase, era difícil para ela também. Fauzi sentou e começou a soluçar baixinho. "Ele morreu, não é?" disse choramingando. "A flecha o atingiu em cheio, Fauzi. É muito difícil que ele tenha sobrevivido. E se tiver, os homens do norte..." Dália novamente não conseguiu terminar o que iria dizer. Ela parecia tão triste e desolada quanto Fauzi, que chorava convulsivamente. "Nós não devíamos ter vindo, Dália. Foi um erro." "Foi, Fauzi", concordou Dália. Lágrimas involuntárias também já escorriam de seus olhos. "Nós nunca deveríamos ter saído da casa da árvore." Fauzi deu um grito e Dália, ainda enxugando suas lágrimas com a manga encharcada, se voltou para consolá-lo. No entanto, o grito do Willa não era de dor, mas de espanto e alegria. "Caleb!" Os dois não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Caleb saía do rio no mesmo lugar que eles haviam saído minutos antes. Fauzi correu para a beirada do rio, tão alegre em ver seu amigo são e salvo, que o abraçou assim que Caleb saiu da água. "Caleb, nunca fiquei tão aliviado em ver alguém." Fauzi o abraçou ainda mais forte, parecia um polvo atacando uma presa. Caleb também estava feliz em vê-los e sorriu, abraçando forte Willa. Dália ficou parada, surpresa demais para falar, mas ao ver Caleb sem machucados, o olhou intrigada. "Como você conseguiu? Eu vi você ser atingido no meio das costas. Nem sangrando você está." Estou feliz que você não esteja sangrando, soaria melhor aos meus ouvidos." Falou Caleb irônico, enquanto Fauzi finalmente o deixava livre do seu abraço. "Seus olhos devem ter te enganado, mocinha. A flecha passou de raspão, mas isso me desequilibrou e caí do cavalo. Quando vi vocês caindo no precipício, não pensei duas vezes, e me joguei também. E acabei vencendo a correnteza no mesmo lugar que vocês." "Você se jogou no precipício atrás de nós e sobreviveu, e ainda conseguiu nos encontrar? Quanta sorte, Caleb!"
Espantou-se Fauzi, com um olhar radiante e impressionado. Sorte! Isso foi uma loucura! Não sei como nenhum de nós três não morreu na queda. E eu vi você ser atingido, Mahana. Insistiu Dália, se aproximando de Caleb para averiguar o lugar da flechada. Mas Caleb a interceptou e a abraçou, envolvendo-a em seus braços. É muito bom ver vocês de novo. Achei que não iríamos conseguir, mas conseguimos. Dália ficou desconfortável e desconfiada no primeiro instante, mas acabou se rendendo ao abraço, colocando seus braços ao redor das costas do Mahana. Sentiu um grande alívio em ver Caleb vivo e sem ferimentos. Os dois se demoraram mais do que pretendiam naquele abraço, reticentes em se afastar, e muito sem graça quando finalmente o fizeram. Bem, começou Caleb, arranhando a voz. Quero saber o que aconteceu naquele salão. Vocês descobriram quem são aqueles homens? Eles disseram alguma coisa? Tive que pôr os 2 homens do lado de fora para dormir e só consegui entrar no salão instantes antes de disparar a flecha. Dália e Fauzi se intercalaram para contar a Caleb tudo o que ouviram de Xandar e tudo o que aconteceu enquanto ele estava fora. Irmão? Espantou-se Caleb, com um semblante muito preocupado. Olhou enigmático por um tempo para Dália, então continuou. A questão é, eles vieram para o sul com um propósito. Tem alguma coisa grande sendo planejada. Ele me disse que eu não tenho como segurar a tempestade, e estava muito seguro quando disse isso. Eles conseguiram chegar em Isblander usando a estrada velha, passando com os cavalos por todos os azangues que a vigiam. Isso indica que eles têm ou fizeram algum acordo com os azangs. E isso não é nada bom mesmo. O que faremos, Caleb? Perguntou Fauzi preocupado. Seguir viagem, Fauzi, respondeu Caleb. Mas perdemos todas as nossas coisas, só temos nossas armas, argumentou Dália. Não podemos voltar lá. Vamos ter que nos virar com o que temos, insistiu Caleb. E para onde nós vamos, Caleb? Perguntou novamente Fauzi. Valma, Fauzi. Vamos para Valma. Precisamos avisar o conselho. Caleb voltou-se para Dália. Seja o que for que eles acham que você sabe, é motivo suficiente para virem às Terras Verdes para matá-la. Isso é muito mais sério do que imaginávamos. É crucial que você recupere as memórias, Dália. A partir de agora, quero que você se concentre totalmente nisso. Precisamos dessas informações. Dália sentiu. Ainda estava processando tudo o que aconteceu. Precisava de tempo para pensar e avaliar tudo aquilo. Então, fazer escolhas e tomar decisões. Aquele homem que dizia ser seu irmão. A visão ou delírio com um dragão azul que não deveria existir. E o que Caleb estava escondendo. Pois a chance dele ter tido tanta sorte assim era a mesma que a de Dália ter sobrevivido a uma queda como a de sua visão. Por que ele demorou tanto para chegar ao salão? O que ele estava fazendo? Caleb escondia algo, ela tinha certeza só de olhar para ele. Mas eles tinham um longo caminho até Valma. Ela iria descobrir. Antes de sairmos, já aviso que teremos que ter cuidado redobrado, avisou Caleb. Boa parte da região pantanosa é dominada por azãs. Não será uma viagem fácil. Vamos andando. Ainda temos algumas horas de sol. Caleb ajeitou o arco e flechas nas costas e seguiu para dentro da floresta. Fauzi já estava indo atrás dele, quando viu Dália ainda parada e pensativa. Foi até ela e pegou sua mão. Vamos dar, quer dizer, Ivy. Corrigiu-se, meio sem jeito. Dália apertou forte a mão de Fauzi. Me chame de Dália. Não sei quem é Ivy, e até eu descobrir, meu nome será Dália. Fauzi consentiu com um olhar terno e cúmplice. Entendia o que Dália queria dizer. Enquanto andavam na direção da floresta, de mãos dadas,
Fauzi olhou de relance a espada de Dália e se questionou se fora um efeito da correnteza ou se realmente vira a espada brilhar dentro do rio. Xandar olhava a correnteza abaixo, parado no alto do precipício. Chutou com raiva uma pequena pedra, a frustração visível em seu rosto. Acho pouco provável que eles tenham sobrevivido à queda. E se sobreviveram, tem uma floresta cheia de azãs para atravessar até chegarem no barco. Comentou Randon, parado mais atrás de Xandar. Você disse a mesma estupidez antes de virmos a Sblander, Randon. Não a repita se quiser manter todos os seus dedos. Disse Xandar e virou-se, empurrando Randon com força ao passar por ele. O homem voltou a se equilibrar e baixou a cabeça. Outro de seus homens, sem muita coragem, falou timidamente. O mestre nos deu um prazo. Precisamos ir para Valma. Não podemos mais perseguir sua irmã. Eu sei, concordou Xandar com amargura e um olhar ameaçador para o homem. Então olhou para os restos da cidade de Sblander acima da ladeira. Terei de confiar no destino novamente. Murmurou para si mesmo e dirigiu-se a seus homens. Achem os cavalos e vejam se aqueles inúteis que deixei para lidarem com Mahana ainda estão vivos. Vamos partir o mais rápido possível. Xandar se virou e olhou uma última vez a floresta sem fim do outro lado do precipício. Nós nos encontraremos de novo, irmãzinha, e você morrerá pelas minhas mãos. Xandar fechou a mão em punho, consumido pela sede de vingança. Depois virou-se e foi em direção ao seu cavalo. Nharu corria pelos corredores, afobado. Pulou por alguns móveis caídos e gritou assim que entrou e viu Mestre Emir, parado diante da janela na sala redonda, olhando a cordilheira de montanhas. Ele acordou! Ele acordou! Mestre Emir seguiu Nharu, correndo apressado para o quarto subterrâneo. Quando entrou, viu seu amigo Natiro, deitado de olhos abertos, muito pálido, mas parecia lúcido. Meu bom amigo Emir, eu sabia que você viria, disse ele com uma voz fraca. Não se esforce, Natiro, respondeu Emir, sentando ao lado da cama. Você ainda está muito fraco, meu amigo. Natiro olhou e sorriu para o neto, que retribuiu o avô lhe dando um sorriso cheio de esperança. Não tenho muito tempo, Emir, disse Natiro com urgência. Sei que logo partirei para os palácios celestes. O único me aguarda. Não diga isso, meu avô, suplicou Nharu. Você tem lutado bravamente com a morte e a tem vencido. Eu apenas fiz um acordo com ela e ganhei um pouco mais de tempo, meu amado Nharu. Tempo para dizer o que precisa ser dito, antes que as profundezas triunfem e voltem a reinar sobre a terra. Emir insistiu para que o amigo guardasse suas forças, mas Natiro o interrompeu. É Zain, Emir. Foi ele que abriu a porta. Emir parecia ter visto um fantasma, pois seu olhar era de puro terror. Não pode ser. Zain morreu no Mar das Pedras, disse Emir, se recusando a acreditar. Eu também achei, Emir, mas eu o vi, falou Natiro, segurando a mão de Emir, com os olhos atormentados. Ele usava a armadura negra de Kamangari. Sim, a mesma armadura de Amunal, confirmou Natiro, vendo o semblante aterrorizado do amigo. Ele fez a aliança com as profundezas, Emir. Os Yavari caminham sobre a terra novamente.
Natiro ficou alguns momentos em silêncio, buscando renovar as forças para contar tudo o que precisava. Eu estava em minha sala, contemplava a beleza da noite, quando ouvi um som forte de bater de asas. Era muito alto para serem as águias, pensei. Quando me debrucei para a janela, para ver melhor, fui atacado por um homem. Pelo menos eu achei que era um homem. Mas quando pensei que o tinha matado, ele voltou a me atacar. Não, murmurou Emir. Por favor, não. Eu me recuso a acreditar que Zayn tenha feito isso. Ele fez, Emir. Falou Natiro com tristeza. Aquele homem só morreu quando eu trespassei seu coração. Quando observei seu corpo, vi que ele tinha traços de cavalo misturados aos seus traços humanos. Zayn sacrificou animais e humanos, criando novas formas de Azans. Quando saí para o corredor, enfrentei mais 2 homens, e quando cheguei ao pátio, encontrei muitos mais deles, horríveis de se contemplar. Eu lutei, matei quase todos. Então ele chegou, montado no jau, trajando a armadura completa. Pensei que estava tendo um pesadelo. Aquilo não podia ser real. Mas era real. Ele desceu e lutou comigo. Eu fiz tudo o que podia, Emir. Ele me venceu, mas não me matou. Juntou todos os meus do castelo, reuniu-os no centro do pátio. Então tirou o capacete. Era Zayn. Não podia acreditar. Não queria acreditar. Ele caminhou até onde eu estava caído e disse que finalmente ele faria aquilo que nós não tivemos coragem para fazer, que o tempo dos fracos tinha acabado e que eu precisava pagar por minha covardia. Então ele o chamou. Um dragão azul pousou no muro do pátio e, ao comando de Zayn, ele queimou a todos. Natiro parou por um bom tempo, sem forças para continuar. O silêncio permaneceu no quarto. Nem Emir, nem Yaru conseguiam dizer qualquer coisa. Então, finalmente, Natiro continuou. Zayn foi até as chamas e jogou seu anel-fonte no fogo, e em alta voz rejeitou o poder do único, dizendo que tinha um poder muito maior agora, um poder verdadeiramente seu. Ele voltou até onde eu estava, me feriu mortalmente, mas de uma forma que minha morte fosse lenta e dolorosa, tendo como última visão os corpos de minha família. Mas o mal não tem controle absoluto. E Yaru, esquecido e inesperado, voltou, me encontrando a tempo de retardar minha morte, a tempo de eu ver que você estava a caminho. Sou muito grato por ainda encontrar-te em meus últimos dias sobre o mundo, Emir. Escolhi me despedir de Évaro quando partir. Emir conseguiu dar um leve sorriso para Natiro. Entendia tudo agora. Natiro se voltou para o neto, pedindo que ele se aproximasse. Escute, meu neto. O único não te deixou com vida para que tu a entregues às profundezas. Ainda tens um propósito sobre a terra, mas a escolha será tua, para a ruína ou para a salvação. Eu estarei te esperando nos palácios celestes. Não sofras por mim, Yaru. Natiro tomou a mão de Yaru e a beijou. O rapaz chorou baixinho, segurando a mão do avô entre as suas. Emir, você precisa ir às montanhas, perto de Durainol. Encontre os Ikari. Convença-os a lutar. Natiro respirava com dificuldade.
Eles agora são a única esperança do norte. Você sabe que eles não vão ajudar Natiro, e eu preciso avisar o conselho. Não, disse Natiro num gemido. O Zicari. Encontre o Zicari, Emir. Prometa-me. Eu prometo, Natiro. Encontrarei o Zicari. Respondeu finalmente Emir, e Natiro relaxou, como se sua missão tivesse terminado e ele a tivesse executado com sucesso. Natiro pediu que Emir tirasse o anel em seu dedo e o guardasse com ele. Então se voltou para o neto, colocando sua outra mão sobre as mãos do rapaz. Depois de um tempo de calmaria e ternura, Natiro recomeçou a respirar com dificuldade. Chegou a hora, Nyaru. Vá com Emir e obedeça-o, como obedeceria a mim. Natiro começou a agonizar. Eu o farei, meu avô, prometeu Nyaru em meio a uma enxurrada de lágrimas, vendo que o fim da vida de seu avô estava próximo. Eu te amo, meu neto. Use o que te ensinei com sabedoria. Natiro soltou as mãos das mãos do neto, respirou profundamente por 2 vezes, então não respirou mais. Nyaru saiu correndo porta fora, chorando em desespero, até chegar ao pátio do castelo, onde desabou de joelhos diante do monte macabro de sua família, gritando em agonia. Trovão veio até o rapaz e sentou-se ao lado dele, deixando Nyaru se aconchegar em seu corpo, consolando-o, e por um bom tempo o choro alto de Nyaru fez coro à voz longínqua das águias lá no céu. Emir também chegou ao pátio e, sentando-se ao lado de Nyaru, o abraçou, como um pai abraçaria seu filho. Assim eles ficaram, homem, menino e cavalo, naquela noite sem estrelas. Emir e Nyaru olhavam o castelo mais abaixo e toda a paisagem ao redor. Apesar da tristeza quase material, o dia estava limpo e brilhante. Diante deles havia uma cova recém-feita, forrada com pedras e enfeitada com flores. Uma lápide mais antiga estava ao seu lado direito. Ele sempre amou essa vista, comentou Nyaru sem emoção. E vai ficar do lado dela, como era sua vontade. Emir e Nyaru também tinham feito uma cova maior um pouco mais adiante, onde deixaram os restos mortais da família. Agora que tudo estava pronto e preparado, chegara a hora de partir. Tem certeza que libertou todos os animais? Verificou Emir enquanto desciam o morro ao encontro de Trovão na estrada. Soltei-os no lugar que você indicou, confirmou Nyaru. Naquele caminho poderão fugir para o leste, como os demais estão fazendo. Não será desconfortável para Trovão levar a nós dois? Perguntou Nyaru, mas também pensava em seu próprio desconforto sobre a cela. Trovão realmente não se importa, Nyaru. Não podemos levar um cavalo comum para onde estamos indo. Ele não sobreviveria aos perigos que nos aguardam. Emir andava cabisbaixo, uma melancolia e tristeza evidente em seu semblante. Você não sofre só pelo meu avô, não é? Nyaru arriscou perguntar. Não, confirmou Emir. A dor de ver um amigo partir é forte e devastadora, mas a dor de perder um amigo para as profundezas é muito pior. Natiro traz a esperança de um reencontro feliz. Zain traz o tormento de uma perda eterna. Zain era muito amigo de vocês quando lutavam como Queen-Barry, presumo. Ele era o melhor de nós todos. Por isso dói tanto. Mas deixemos de falar sobre isso. Precisamos seguir viagem. Vamos.
Trovão relinchou animado quando eles chegaram e montaram. Ele sempre estava pronto para uma nova aventura, e essa estava apenas começando.